do Egito, ele ia mostrar, por exemplo, o Google, informações sobre turismo, etc. Ele não mostrava nada sobre o que estava acontecendo, que era uma coisa muito relevante. Normalmente, quando... Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes surge alguma notícia e você não sabe se ela é verdadeira ou não, mas ela é uma notícia, assim, estupenda, né? Uma coisa que chocante, por exemplo, no mundo, ou aqui no Brasil, ou em determinada... Né? Você vai lá, eu costumo fazer uma pesquisa para ver se está nas redes sociais ou no Google mesmo, né, para ver se alguém já está comentando. Principalmente se já faz algumas horas que a notícia aconteceu, porque hoje a velocidade da informação ela é muito grande. Então, rapidamente você começa a ter nos meios de comunicação informações sobre o que está acontecendo no mundo todo. Então, você já começa a ter um feedback sobre essas notícias. Então, se você tem nos meios de comunicação informações, quer dizer que, opa, provavelmente essa notícia é verdadeira, né? Então, você pode dizer que esses meios de busca de comunicação, inclusive o Google, ele traz notícias relevantes, praticamente ou quase que imediatas, né? E quando você procura, por exemplo, num evento que durou vários dias, como a Primavera Árabe, você procura dentro de um país onde está acontecendo o problema e você não encontra nada, opa, tem alguma coisa estranha, né? Um evento político tão marcante como foi naquele período e não mostrar nada, né? Então, isso deixa bem claro que ele atendeu algumas políticas dentro desse país, que é evitar teor político, por exemplo, dentro das pesquisas. Mas vocês vão assistir, então, e na próxima aula nós vamos fazer algumas discussões. Vou perguntar aqui, tá? Vou citar alguns nomes para a gente conversar. Então, isso é importante. Vamos voltar aqui. Então, onde vocês estão? Estão vendo? Sim, tá aparecendo. Beleza, né? Então, até onde somos mediados, né? É importante para nós tomarmos consciência de que somos mediados cada vez mais por agentes computacionais que controlam os fluxos de informação de nossas vidas e moldam a nossa percepção. Nós falamos, né, que a priori, quem pensou em criar as máquinas, os computadores, em pensar em toda essa arquitetura, foram o pessoal das ciências, da matemática, né, os pesquisadores. E hoje isso se espalhou por várias áreas, né? Não é apenas a área de exatas, por exemplo, né? Muitas áreas se aproveitam das tecnologias para que possam fazer as suas, como que eu vou dizer, as suas inferências, por exemplo, sobre dados e etc., né? Então, assim, hoje existem muitas ferramentas que elas ajudam muito, você não precisa ter o controle, não precisa saber como programar. E isso é uma coisa que revolucionou praticamente toda uma era, não é? Quando surgiu, por exemplo, os softwares que ajudam você a produzir conteúdo, como o WordPress, eu não sei se alguém aí de vocês utiliza o WordPress, né? Mas o WordPress é uma ferramenta que possibilita você montar um website, ele já vem com vários templates, e alguns específicos, né? Para uma loja, outro para uma igreja, que seja, assim, diversos tipos de ambientes, né? Já pré-moldados, isso gratuitamente, e você ainda pode pagar para ter mais templates ainda, mais colaboração e ajuda. Isso facilitou com que as pessoas pudessem produzir conteúdo. Isso já faz um tempinho que aconteceu, né? Então, só para você ver o impacto que tem a computação na vida da sociedade, certo? Com mais conteúdo na internet, a gente teve essa explosão que nós tivemos, né? E a partir da qual nós
conseguimos ter enfim, uma quantidade enorme de dados, de informação, conseguimos moldar a capacidade, né, da pessoa, entender melhor a pessoa, entender melhor padrões. Então, hoje a gente consegue entender muito mais padrões de informação, padrões de comunicação, padrões de comportamento de usuários, né, porque nós conseguimos armazenar isso e em nível global, certo? Mas, enfim, tudo isso também permite que algumas empresas possam controlar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. Mesmo a gente falando sim ou não, né? Quando você vai instalar, por exemplo, um software no teu celular, isso nós já comentamos, tem alguns que você simplesmente não pode gravar se você não colocar lá, sim, eu aceito que você acesse uma pasta ou outra no meu celular. Né? Tem alguns softwares que a gente às vezes vai instalar, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, que ele pede para acessar, por exemplo, a sua pasta de fotos, o seu conjunto dos seus contatos. Tem alguns, por exemplo, que eu não confio muito, que eu não permito, né? Se é um software que não me interessa muito, então eu já excluo e não deixo ele instalar. Mas tem alguns que são importantes para nós. E quando você dá esse acesso para ele, você não sabe até onde ele pode ir, certo? Então, você, de certa forma, você está dando alguns acessos que pode permitir com que ele acesse essas informações referentes ao seu perfil pessoal. E com essas informações, não estou dizendo que todas essas informações, esses softwares, eles vão fazer, como que eu vou te dizer para vocês? Fazer um mau uso dessa informação. Não é esse o caso, tá certo? Mas, de certa forma, ele pode fazer um uso que você não gostaria que fizesse, mas, olha, se você não aceitar, você não vai usar aquela ferramenta. Então, a gente vê hoje, né, como diz o pessoal, uma frase, eu esqueci a frase agora, mas se é gratuito, né, eu não sei se vocês se lembram a frase, mas se o produto é gratuito, provavelmente o produto é você, né? Porque nós temos várias ferramentas na internet, ferramentas entre aspas, né? Ferramentas digitais, e-mails e tantas outras ferramentas que nós utilizamos, que são gratuitas, que permitem a nossa interação e tantas outras possibilidades no meio digital, mas que elas cobram um preço por isso. E qual que é o preço? São nossas informações, que nós passamos por ela. O simples acesso que nós damos, né, já possibilita que essas grandes organizações coletem informação e comecem a alimentar esse sistema, tá? Então, nós nos darmos conta disso é muito importante. E isso é um tema de pesquisa meu, que eu tenho falado e tenho falado aqui para vocês, é que muitas pessoas não estão se dando conta desse momento que a gente está vivendo. Eu estava vendo hoje ainda um evento que está acontecendo na minha área de pesquisa, e uma pesquisadora que trabalha com a questão do ensino à distância. Nós estamos aqui à distância, nós estamos usando esses sistemas, né? E, olha, assim, vocês têm a capacidade de estar trabalhando no computador, seja no celular, eu não sei a partir de onde você está assistindo, mas você tem a capacidade de participar, assimilar essas informações, buscar mais informações, entrar em contato com o docente, né? E a partir disso, você criar um conjunto de conhecimento. Isso a gente espera. Isso é pontual. Nós esperamos que daqui a alguns meses nós possamos estar todos de volta nas salas, nos laboratórios, para continuar. Mas essa possibilidade não alcança todas as pessoas, não é? E muitas pessoas não estão se dando conta disso. Né? Uma outra coisa que a gente precisa ter em conta aqui no outro slide, os sistemas cyberfísicos, né, capazes de comunicar entre si com humanos, estão no centro dessa revolução em ascensão. Né? Os sistemas cyberfísicos que combinam máquinas com processos digitais são capazes de tomar decisões descentralizadas e de cooperar entre eles e com humanos mediante a internet das coisas.
Então, hoje, além de você alimentar esses dados, você tem vários dispositivos que estão na internet. O que você entende? Alguém gostaria de comentar comigo? O que você entende por internet das coisas? Ninguém tem uma noção, pessoal? Não tem certo e errado. Eu gostaria só de ouvir. É a internet de equipamentos, Isso. de geladeira, Uma interconexão entre dispositivos, né? Diferentes partes. Exatamente. Exatamente, né? É a internet que está nos dispositivos. Não sei se alguém falou mais alguma coisa, parece que eu vi. Mas é a internet que está nos dispositivos, naquela câmera, né, que tem na sua casa, na câmera que está no hotel ou em outros lugares. Nós tivemos um trabalho de um aluno muito bom que passou por nós, aqui no Instituto Federal, e ele teve um projeto que era bem interessante, e eu fui banca dele, mas eu falei assim, olha, esse projeto é muito interessante, provavelmente já a gente vê isso muito na ficção científica, né? Mas ele queria, basicamente era assim, você acessava as câmeras das casas e das organizações, das empresas, por exemplo, para poder seguir um carro, por exemplo. Vamos supor, né? Um carro com uma determinada placa. Então, ele usava um software que era capaz de ler a placa, identificar a placa e seguir essa placa. Olha só que interessante o trabalho dele. Ele fez uma simulação, claro, né? Mas ele montou todo o sistema que permitiria isso. Então, você poderia identificar, acessar várias câmeras, e essas câmeras, né, assim que elas identificassem a placa do carro, montaria o trajeto dele. Então, se esse carro, por exemplo, o dono do carro, né, não o carro, é lógico, mas se o dono do carro tivesse cometido um crime, seria fácil de você acompanhar o trajeto dele, ver as possíveis trajetórias e aí interferir na rota e, enfim, tomar uma decisão ali, né, no caso, na polícia. É algo bem audacioso, né? Uma das coisas que me preocupou nesse tipo de projeto, que é um projeto interessante, não deixa de ser interessante, mas tem um problema sério. O que nós estamos quebrando quando a gente faz uma coisa, um acesso desse tipo? privacidade. Privacidade. Quem que falou? Eu, Eu Russani. não estou vendo. Quem que é? Pode Russani, falar o senhor. nome. Hã? Russani. Ô, Russani, exatamente, né, Russani? A privacidade, a gente não dá muita importância para isso hoje em dia, né? Mas a partir do momento que você acessa uma câmera de uma casa, você começa a fazer parte desse processo criminal, vamos supor assim, né? E aí a sua câmera vai entrar, o seu endereço vai entrar, a sua casa vai entrar nesse processo, porque ela vai ser uma fonte de informação. Então, eu falei para ele na época, eu falei assim, olha, eu sugiro que você coloque um capítulo sobre privacidade de dados digitais, porque um projeto desse, nos atuais dias, eu não sei se ele iria para frente. Porque, assim, você tem a sua câmera para proteger a sua casa, essas câmeras, essas informações podem, em algum momento, outros, né, ser demandadas pelas autoridades, para uma investigação e etc., ok, mas ser acessado em tempo real, ou, né, para uma perseguição, isso é uma coisa que não sei se o nosso país permitiria nesse momento, né? Mas, só para você ver, a gente está falando só de imagens. Fora todos os outros dados que esses elementos, né, espalhados, né, essas ferramentas conectadas à internet são capazes de produzir. O próprio clima, por exemplo, né? Quanto mais, eu não sei se alguém aqui de vocês já morou fora do país, né? Mas quanto mais você tem elementos, essas ferramentas que capturam os sinais sobre o clima, né? A velocidade do vento, a umidade, etc., maior vai ser a precisão do software que vai fazer a medição para você e fazer essas previsões, e, é claro, junto com os dados de satélite, etc. Né? Então, você, junto com esses dados locais, mais os dados de satélite, você consegue ter uma previsão muito boa.
E no Brasil, devido à nossa extensa área, isso nem sempre pode ocorrer tão facilmente. Nós temos alguns projetos, por exemplo, nós tivemos o professor Eduardo aqui do Instituto, que nós temos lá no Instituto, no nosso campus, um sistema para fazer algumas medições dessa. Esse sistema, ele está parado, infelizmente, por enquanto, né? Ele utilizou, mas de forma não conectada, mas se ele estivesse ativo, se ele ficar ativo, não fica tão caro, né? Você pode usar Arduino para fazer essa captação de informações. Então, hoje em dia, ficou muito fácil você montar esse seu equipamento que vai permitir com que você transmita os dados, né, e que você receba os dados, e sempre isso alimentando esse sistema. Né? Essa questão de tomar decisões descentralizadas, muitas vezes, a gente vai ver daqui também um pouco, o sistema ele vai tomar decisões independente de você. É claro que muitas vezes ele vai estar programado para isso. Né? Eu tenho não sei se vocês já assistiram essa série Black Mirror. Alguém já viu? Já. Olha, se você gosta de tecnologia, assista. Tá? Se você não sabia, ela está na Netflix, é uma série bem bacana. Ela faz, assim, umas previsões meio malucas sobre o uso de algumas tecnologias, tá? Dentro do contexto do impacto na sociedade. Por isso que eu achei bem interessante meu contexto. Essa série aqui, ó, é esse episódio, e ele, assim, é um episódio, ele começa e termina a história, né? Então, você não precisa ficar assistindo do começo ao fim, você pode assistir independentemente. É o primeiro da terceira temporada. Essa moça, ela, né, é a personagem principal, eles estão dentro de um sistema que eles montam ranking para cada uma das pessoas. Então, se você tem um certo comportamento, você consegue ter mais crédito no mercado, você consegue ter um aluguel mais barato, você consegue morar em alguns bairros por você ser uma pessoa que está muito bem, com uma nota muito boa dentro da sociedade, né? Aqui, no caso, eles têm uma lente, por exemplo, que eles usam, mas você acha que isso está longe da nossa sociedade hoje? Você pode notar isso aqui no Brasil hoje? Algum tipo de medição? Professor, isso aí é tipo o score, né, do Serasa, esse negócio aí, só que mais Isso, público. Exatamente, o Serasa, né? Foi quem que falou, o Russani de novo? Isso. Exatamente, a gente tem o Serasa Digital, né? Que as empresas podem buscar informações sobre as pessoas. Os bancos fazem isso, né? Esse compartilhamento de informações. Então, se você for uma pessoa que está num emprego que tem mais estabilidade, você consegue taxas de juros mais baratas, né? Então, às vezes, a gente olha essa série, por exemplo, e acha que isso está muito distante da nossa realidade, mas não está. Então, algumas pessoas dentro da nossa sociedade atual já, com bem menos informações do que apresenta ali na série, a pessoa já começa a ser classificada, né? Então, você começa a ser classificado. Olha, você é um bom pagador, então eu posso te dar uma taxa melhor. Ah, não, esse aqui não é um bom pagador, então ele não vai ter crédito, né? Eu não vou nem deixar ele comprar na minha loja, porque ele não é uma pessoa confiável. Né? Na época que eu comecei a me interessar por esse assunto e que eu vi essa série, já faz acho que uns episódios, já faz uns 3 anos, mais ou menos, o que tinha de mais relevante na época era a China, né? Como eu já mostrei para vocês ali, que eles fazem muitas observações, né? Como que a pessoa anda, se ela passa no sinal vermelho ou não, e aí começa a montar score. Hoje isso já tem ficado atingido até o Brasil, de certa forma, não com o mesmo nível deles, ali da China, né? Mas a gente vê que isso é uma coisa real para acontecer. Mas uma outra informação interessante que nós temos é que esse rapaz, ele conseguiu mexer, né? Olha assim, ó, o cérebro humano é ligado à internet pela primeira vez. Na realidade, o que é? Você tem ali um EEG, que ele captura os sinais cerebrais, ele capturou esse sinal, transformou em um sinal digital, depois ele passando pela web, né, pela internet, desculpa, né, pela estrutura da internet, ele transmitiu esse dado para mexer um elemento em um outro país, certo? Então, assim,
são coisas que nós muitas vezes vemos nos filmes, e aqui é claro que nós estamos muito distantes, tá, pessoal? Não estou dizendo que, olha, agora o professor está falando que a gente vai conseguir mexer, nós estamos bem distantes ainda. Mas o progresso, ele está acontecendo muito mais rápido do que a gente imagina, né? E aqui é um exemplo, se você, não sei se você já viu isso, mas esse é um exemplo bem interessante, para a gente caminhar para o final da aula. Teve um caso de uma inteligência artificial, e aí entra aquela questão do viés, né, que a gente falou, que a inteligência artificial vai dando, de acordo com que ela é alimentada. Esse caso primeiro aqui, a inteligência artificial verificou que quem comprava, né, feltro, vocês sabem o que é feltro? Não sei se vocês conseguem ver aqui, é um tipo de tecido mais grosso, né? Ele é meio áspero, ele é usado para revestimento em algumas coisas. Eles observaram que quem comprava feltro poderia ter mais crédito do que as pessoas que compravam equipamentos para o carro, por exemplo, para tunar o carro, né? Tuning, né? Não sei se você usa o termo, mas, por exemplo, vou comprar um acabamento de escapamento para o meu carro, eu vou comprar uma roda mais bacana para o meu carro, eu vou comprar um som super maneiro, né, para o meu carro aqui. Você consegue tentar entender por que você acha que, aqui os alunos, né, na nossa turma aqui, essa inteligência artificial entendeu que quem comprava feltro, você consegue ver alguma relação entre feltro e alguém que tenta deixar o carro mais bacana? E falar assim, olha, quem tenta deixar o carro mais bacana, eu vou dar menos crédito para quem compra feltro. Quem descobriu isso foi uma inteligência artificial, tá? De uma empresa de crédito. Alguém quer arriscar? Qual que foi a pergunta mesmo? Desculpa. A inteligência artificial descobriu que quem comprava no mercado, então olha só, é uma inteligência que media a possibilidade de dar crédito ou não, de dar, por exemplo, dar crédito ou dar um juros mais barato. Era uma empresa de seguros, desculpa, tá? Então, assim, essa empresa daria um seguro mais barato, né, daria mais crédito no sentido de confiança para as pessoas que compravam filtro na web do que quem comprava itens para o carro, tá? Vocês estão vendo pedais, por exemplo, né? Os pedais ali, eu vou deixar um pedal mais bonito no meu carro, por exemplo. Essa é a pergunta. Por que essa inteligência artificial chegou nisso? É claro que ela chegou, ela usou um algoritmo para chegar nisso, mas quero dizer que não foi uma atuação humana, foi uma atuação a partir dos dados desses clientes, e ela conseguiu fazer uma inferência, né? Ela conseguiu chegar numa conclusão. Assim, olha, quem compra feltro na web, eu posso fazer o seguro mais barato do que uma pessoa do seguro da casa, tá? O próprio seguro da casa, por exemplo. Vamos pegar o exemplo, seguro da casa. Eu posso dar para facilitar ainda mais para vocês aí, eu posso fazer um seguro mais barato do que quem fica comprando itens para o carro. Depois, assim, é claro que eu vou explicar para vocês. Você não sabe tudo o que aconteceu, né? Mas vamos ver. Porque normalmente quem fica tunando o carro é mais jovem. E isso é uma informação importante, né? Talvez o que compra o tecido aí, sei lá como chama isso aí, professor. Ele fica mais em casa, é mais caseira, é uma pessoa que tem menos risco. Não sei. O cara que no carro é jovem, doidão, sei lá. Exato. Essas foram algumas informações que a inteligência conseguiu. Eu acho que isso tem a ver igual o seguro de carro, que normalmente para quem é mais jovem acaba sendo mais caro, e quem é mais velho, porque corre menos risco, acaba sendo mais barato. Também. Só que olha uma coisa, isso é uma coisa realmente, né? Uma coisa que eles viram, que eles identificaram, é que quem comprava itens para o carro, no cartão de crédito, por exemplo, eles não eram assíduos no pagamento, né? Eles tinham dificuldades de pagar. Então, esse era um elemento. E realmente aí já se chocava com
normalmente as pessoas mais jovens, né? Os mais jovens normalmente estão há menos tempo no trabalho, muitos estão estudando ainda, mas gostam de deixar o carro mais bacana, vamos dizer. Os jovens normalmente se preocupam mais em deixar os carros, né? Principalmente os meninos, né? Os jovens homens gostam, às vezes, de deixar uma roda legal e etc. Só que, às vezes, eles não estão ainda bem no mercado financeiro, vamos dizer assim, né? Nos seus trabalhos, etc. Então, isso acabava provocando um atraso nos pagamentos. Mas uma coisa que é legal no feltro é que eles observaram que as pessoas que compravam feltro, era aquele feltro para colocar nos móveis. Alguém ia falar alguma coisa? Tá. Sabe quando você tem um móvel e você coloca... Isso você compra também. Tem alguns que já vêm prontos, né? Você compra lá aquele feltro que você cola no pé da mesa, no pé da cadeira, para que quando você arrastar não fique marcando o chão, né? E tem alguns que você compra e você faz e coloca mesmo. Tá? Então, isso foi uma observação, uma simples observação, tá? Que foi identificada pela inteligência artificial, né? E ele mostrou que as pessoas que tinham esse cuidado em colocar um feltro nos pés dos móveis, elas, assim, a longo prazo, quer dizer, o que a inteligência descobriu? Que as pessoas que faziam isso tinham muito menos problema com a questão da ativação do seguro, né? Por quê? Porque elas eram muito mais cuidadosas. Se elas tinham o cuidado de não riscar o chão da casa, então elas iriam, consequentemente, ser muito mais cuidadosas com outras coisas que poderiam acontecer, né? Que poderiam trazer prejuízo, por exemplo. Então, eles mostravam que essas pessoas acionavam pouco o seguro. Então, eu poderia oferecer o seguro num preço mais barato. Com isso, eu conseguiria vender mais seguros, ofertando, obviamente, um seguro de um preço mais razoável. Então, eu venderia mais, eu teria menos riscos, né? E estaria apostando em ganhar mais. Agora, se fosse um jovem casal, por exemplo, que chegasse lá e eu visse, por exemplo, que eles gastassem no cartão, estavam gastando com equipamentos para o carro. Então, essa pessoa aqui, ela já não é tão cuidadosa. Então, eu vou vender o seguro um preço um pouco maior, eu não posso confiar tanto nessa pessoa, eu posso ter um risco maior, tá? Isso os bancos fazem já há um tempo, né? Esse é um caso especial, que é bem bacana, que eu achei, que um negócio tão simples como o feltro, você fazer tantas inferências, né? Chegar ao ponto de falar assim, essa pessoa, eu posso vender um produto mais barato para ela. Olha só que coisa fantástica. Então, esse conjunto enorme que os sistemas computacionais eles têm, possibilitam nós chegarmos nessas conclusões, tá? Isso tudo graças aos nossos sistemas computacionais. Certo? Até aqui? Beleza? Beleza. Então tá, eu vou fazer chamada, né? A gente está terminando a aula. Na próxima semana a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses elementos que permitem tantas coisas, né?